essa questãozinha é muito ruim de fazer. Não porque ela é difícil, por conta dos cálculos, tá? Como é que eles queriam que o aluno fizesse isso, eu não sei, tá? Mas tudo bem. Segundo dados apurados no censo 2010, para uma população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade e que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média mensal apurada foi de R$ 1.202. A renda média dessa população, tá? A soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres correspondeu a apenas 1,1% do total de rendimentos dessa população considerada. Veja, 1,1% do total de rendimentos. Que total de rendimentos é esse? Total de rendimentos da população. Bom, se a população é de 101,8 milhões de pessoas e a renda média é de 1.202, né? Quer dizer, a média do que cada um ganhou, entende? E eu quero saber o rendimento total da população, eu tenho que multiplicar esses dois valores. Isso aqui é o que cada um ganhou, isso aqui é o tanto de pessoas, então um vezes o outro vai dar o rendimento total da população. Ah, uma coisa, 101,8 milhões, que seria 0,00000. Então é 10 na 6, tá? Eu vou trabalhar com potência de 10 porque senão fica impossível aqui, tá? Então seria 101, aí 8, 0, 0, 0, 0, seriam mais 6 casas. Então, assim, ó, 101,8 vezes 10 na 6. Milhões é 10 na 6, tá? Vezes 1.202, que é a renda de cada um. Então eu multipliquei o 1.202 pelo 101,8. Deu 122.364 vezes 10 na 6 reais. Ah, mas não está na notação científica. Tudo bem, né? Não precisa estar na notação científica. Para estar na notação científica, a vírgula tinha que estar aqui, ó. Mas não precisa, isso ele não pede isso, né? Então assim, ó, isso aqui é o rendimento total da população, tá? Aí vamos lá, os 10% mais pobres. Os 10% mais pobres, ó, a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres correspondeu a apenas 1,1% do total de rendimentos dessa população considerada. Então, que população representa esses 10% mais pobres? Pois é, 10% da população, dos 101,8. Então, primeiro essa população, tá? 10% na matemática é 0,1, ou 10 sobre 100. Eu vou ver quanto é que dá 10% dessa população. Então, 0,1 vezes 101,8 é só correr uma casa para a esquerda. 10,18 milhões de pessoas. Ou 10,18 vezes 10 na 6 habitantes. Ou pessoas, tanto faz. Então, isso é o 10%. Essa é a população mais pobre. Os 10% mais pobres são 10,18% milhões de habitantes. Qual foi o rendimento deles? 1,1% do total de rendimentos dessa população. Então, eu tenho que calcular 1,1% disso aqui, ó. Do total de rendimentos da população. 1,1, você sabe que para transformar em número decimal tem que correr duas casas para a esquerda. Fica 0,011. Ou 1,1 sobre 100 que dá na mesma, né? Pode assistir a aula de porcentagem, hein? Então, o rendimento desses 10%, desses 10,18 milhões de habitantes, né? É 0,011 vezes o rendimento total, que é aquele. Isso dá 1.346 vezes 10 na 6 reais. A renda média dessa galera, como é que eu vou obter? A renda média eu vou dividir isso aqui por isso aqui, né? O total de rendimentos dividido pelo número de habitantes. Aí eu vou ter a renda média. Bom, o legal aqui é que corta o 10 na 6, ainda bem, né? Já pensou se não cortasse? Então, ficou esse dividido por aquele, aí corta esse com esse, ó. Então ficou 1.346 dividido por 10 e 18. Continha ruim de fazer, né? Ah, eu arredondei um pouquinho, tá? Não dá bem certo 132. Aqui também não dá bem certo 122.364, dá 363,6. Eu dei uma arredondadazinha nos valores, por isso que eu botei o símbolo aqui de aproximadamente, tá? Então deu aproximadamente R$132, tá? Aí agora os 10% mais ricos. A população é 10%, então é o mesmo cálculo que eu fiz aqui, 10,18 milhões, né? Daí ele fala aqui, ó, enquanto que a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais ricos
correspondeu a 44,5% desse total. Então, os 10% mais ricos ficaram com 44,5% do total. Ó, os mais pobres ficaram com 1,1%. Olha que loucura. Então, vamos calcular 44,5% do total, que é 0,445 vezes o total que está ali, ó, né? Isso dá 54.452 vezes 10 na 6 reais. Novamente, eu vou fazer o mesmo cálculo para renda média. Eu vou dividir esse cara aqui, né? Ó, esse cara aqui, certo? Esse cara aqui, ó, 54.452 vezes 10 na 6, pela população, que é o 10,18 vezes 10 na 6. Estava confundindo aqui, né? Esse valor por esse, que nem eu fiz antes, ó, dividi esse por esse, né? Então eu vou ter a renda média. O 10 na 6 também vai cortar de novo, ó. Então vai ficar 54.452 dividido por 10,18, que dá R$ 5.349, aproximadamente, tá? Não é exatamente isso. Então, o que ele pede? Ele pede para a gente marcar no gabarito qual foi a diferença em reais entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais ricos e um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais pobres. Ele pede a diferença entre um e outro. Então é para diminuir esse valor desse aqui, ó. Diminuindo R$ 5.349, que é a renda média dos 10% mais ricos, de R$ 132, que é a renda média dos 10% mais pobres, dá R$ 5.217 aproximadamente, né? Como eu falei, eu arredondei um pouquinho os valores finais, né? Para chegar nisso aqui. Eles não, deram bonitinho, com as casas decimais e tudo. Não havia necessidade disso tudo, né? A gente consegue perceber claramente que a resposta correta é essa aqui, ó. 5.216,68. Se você fizer os cálculos com a calculadora, vai dar isso aqui, né? Mas pra gente analisar a resposta, tá mais do que bom desse jeito aí que a gente fez. Não é isso?